Este é o Hot Channel, né? Você está no Hot Channel, a nossa Web TV da Rocha Eterna, e hoje nós estaremos respondendo algumas perguntas, e a primeira delas é da Larissa. Larissa mandou uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: ela pergunta sobre uma passagem do livro de Esdras, capítulo 3, verso 6, o que significa, né, que está lá na passagem, e ela faz a pergunta também se o Mardoqueu, ou Mordecai, lá do livro de Esther, né, parente de Esther, se é o mesmo Mordecai que é citado no livro de Esdras, capítulo 2, verso 1. Só para a gente registrar, Esdras foi um daqueles que voltaram do exílio para reconstruir o templo e parte da cidade. E o livro de Esdras não retrata somente a história de Esdras, né? O livro de Esdras também retrata a história daqueles que voltaram no tempo de Ciro, a partir do reinado de Ciro, o imperador Medo-Persa, voltaram para restaurar a cidade e o templo. Dá um zoom agora, aproxima mais a minha bela face. Quem vai usar esse papel? Eu estou quase usando, vou marcar mais. Está aparecendo? Isso, porque fica barulhinho. Entendi. Deu aí? Aproximou? Isso. Beleza? Então, a primeira parte da pergunta da Larissa é o seguinte: se o Mardoqueu, ou Mordecai, a forma hebraica, grega do nome, que é citado aqui em Esdras 2, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, estavam no cativeiro lá em Babilônia. Depois eu corto na edição. Eles foram quando Babilônia invadiu Israel, né, o sul, o reino de Judá. O pessoal foi para o cativeiro lá em Babilônia. Nabucodonosor era o imperador. Anos depois, o Império Babilônico foi conquistado pelo Império Medo-Persa, e é por isso que tem o Ciro. O Ciro já é imperador do Império Medo-Persa. E quando ele fala cativeiro aqui, ele está falando desse cativeiro. Começou lá em Babilônia, com o Império Babilônico, e depois com Ciro. Então ele diz aqui: esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. Aí o verso 2 diz assim: os quais vieram com Zorobabel. Zorobabel foi o judeu que liderou essa primeira leva do pessoal que estava lá cativo, essa leva, né, de exilados que voltaram, essa leva que voltou para reconstruir o templo e parte da cidade. Então diz aqui: os que vieram com Zorobabel, aí ele vai dizendo os nomes aqui: Jesuá, ou Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías. E aí aparece o Mardoqueu. Bom, aqui é o seguinte: provavelmente não é o mesmo Mardoqueu, parente de Esther, né, o tio de Esther. Por quê? Porque esse momento aqui, Ciro ainda era o tempo do rei Ciro, do imperador Ciro. E o Mardoqueu, a Esther, eles viveram no tempo de um imperador que veio bem depois de Ciro. O nome dele era o Assuero, ou Artaxerxes. E há uma diferença boa de anos aí entre esse período do imperador Ciro, que foi quando esse Mardoqueu aqui, com Zorobabel, aquele pessoal, voltou para Jerusalém, e o tempo do Mardoqueu de Esther, está lá no livro de Esther, que já era outro imperador do Império Medo-Persa, que era o Artaxerxes. Beleza? Aí volta no zoom agora. Beleza? Não precisa deixar, eu penso o seguinte, não deixar muito pequena, assim, tipo, muito amplo a tomada, e tipo eu longe, assim. Pode deixar um pouco mais próximo. Beleza? A segunda parte, grava? A segunda parte da pergunta é a respeito de um trecho do livro de Esdras, capítulo 3, verso 6. Então diz aqui: desde o primeiro dia do 7º mês,
Começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. E aí a Larissa perguntou, falou, então, já tinha lá o pessoal fazendo holocaustos e não tinha templo ainda. E ela pergunta se há algum simbolismo nisso. Ela coloca lá na pergunta se isso significa que a gente se coloca na brecha em oração, se aí há um simbolismo de você estar firmado em oração e jejum, falando de vida espiritual. O que está dizendo aqui? Na verdade, simplesmente o que aconteceu aqui? O pessoal voltou do exílio para Israel, para Jerusalém. Eles estavam reconstruindo a cidade, parte da cidade e o templo. O templo, ainda, o texto fala, não tinha sido restaurado, estava iniciando ainda, nem os fundamentos estavam colocados. Mas eles já estavam oferecendo holocaustos. Por quê? Porque o texto fala, o capítulo, que eles já tinham reconstruído, feito lá um altar. E aí tem um simbolismo. Aqui fala do quê? Que você não precisa, primeiro, do templo para você cultuar a Deus, né? O templo é importante, mas, primeira coisa, o teu culto a Deus, a tua adoração, ela não se restringe ao templo, não se restringe ao horário do culto. O pessoal reconstruiu o altar, e altar fala do quê? De oração. Altar fala de intimidade com Deus. Então, altar, ele tem que existir de fato na tua vida, em nossa vida o tempo todo, independentemente do dia do culto, das paredes do templo. Então aqui já há um simbolismo a respeito disso. Segundo, a gente acaba lembrando daquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, lá em João capítulo 5, e ali Jesus conversando com a mulher samaritana, né, de Samaria, uma cidade no norte de Israel. E em Samaria, os samaritanos, que eram meio rejeitados pelos judeus, ou inteiramente rejeitados, eles construíram um templo, tipo um templo rival do templo que havia em Jerusalém. E a mulher, ela perguntou para Jesus, falou, Jesus, onde é correto cultuar a Deus? É em Jerusalém, onde vocês estão, ou em Samaria? E aí Jesus dá aquela famosa resposta muito conhecida. Ele diz assim, nem em Jerusalém, nem em Samaria, porque chegará o tempo, e aí Jesus fala assim, que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Chegará o tempo que nem em Jerusalém, nem em Samaria. A cabeça da mulher samaritana é que culto, na cabeça dela, culto é dentro do templo. Culto é aquele horário de domingo que a pessoa vai para o culto. É a cabeça dela e a cabeça de muita gente. E Jesus está respondendo que não é um culto na vida, mas é uma vida de culto. E essa passagem de Esdras que mostra o pessoal oferecendo sacrifício no altar, sem ainda o templo existir ou ainda ter sido restaurado, também revela isso. E a edição vai ajudar a gente também. Essa passagem também lembra, para a gente finalizar, mais um outro texto da Bíblia. O Sermão da Montanha, Jesus, capítulo 5, lá de Mateus, ele está dizendo o seguinte, olha, se você tem uma oferta, e você se lembra que alguém tem algo contra você, aí Jesus fala assim, deixa a tua oferta lá, vai, procura essa pessoa e se reconcilie com ela. De novo você vê que o culto, a oferta que Jesus está falando, né, você chegar lá num culto dentro do templo e fazer essa oferta não terá valor se você não tem uma vida de altar, uma vida de culto fora do templo. O que ele está dizendo é o seguinte, você chegou no culto, lembrou que alguém tem algo contra você, tem lá um problema que tem que ser resolvido. E ele diz o quê? Deixa a tua oferta lá e procura a pessoa. Então não existe altar dentro do templo se não houver altar fora do templo. Não existe relacionamento na vertical com Deus se os relacionamentos na horizontal com as pessoas estão um problema. Então é preciso ter, como diz o texto de Esdras, né? Esse é o simbolismo também, ter altar
mesmo sem existir o templo. Ok? Mande sua pergunta para o Facebook, entra lá na página do Hot Channel. Instagram também você pode mandar sua pergunta. E até o próximo Pergunte ao Pastor.